Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. A gente vai tratar aqui de um tema que é crucial para a saúde de todo trabalhador brasileiro. É porque o estresse no trabalho no Brasil afeta quase 7 em cada 10 pessoas. São dados do Instituto de Pesquisas ADP. E olha, além disso, problemas de saúde mental, como estresse e ansiedade, representam mais da metade, 52% de todas as lesões ou doenças no ambiente profissional. Estes dados são do Instituto Áticos. E olha, é por isso que a gente vai tratar aqui da síndrome de burnout, um distúrbio reconhecido pela Organização Mundial da Saúde em 2022 e que afeta aproximadamente 30% de todos os trabalhadores brasileiros. Aqui na Alesp a gente tem um projeto de lei, é o 1492 de 2023, anota aí, que institui a Semana de Conscientização sobre a Síndrome do Esgotamento Profissional. É de autoria do deputado Edmir Chedi, do União Brasil. Nossos convidados para falar do tema são Lucimara Reis, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Lucimara? Tudo certo, e com você? Tudo ótimo, obrigado pela sua presença aqui online. E também online, Dr. Diogo Andrade, é psiquiatra, já esteve outra vez aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Olá, Jeremias. Olá, Lucimara. Tudo ótimo. Que ótimo. Doutor, deixa eu começar com o senhor aqui. Vamos fazer uma definição. Eu estava lendo um pouco sobre a síndrome de burnout e qual é a relação que ela, a dúvida que me ficou, assim, sobre a depressão, né? É um limiar, assim, ou o burnout ele é mais focalizado no ambiente do trabalho, é isso? Isso, ótimo. Começar por aí. O burnout ele é considerado uma síndrome, e não necessariamente um transtorno ou uma doença. Ele é uma condição na qual você tem um estresse relacionado ao ambiente de trabalho que não foi adequadamente manejado. Então, isso vai desgastando a pessoa e pode levar a três principais aspectos. Um é a sensação de esgotamento, ou seja, a pessoa sente que não tem energia para nada, sente que a barrinha de bateria zerou. A gente tem um distanciamento afetivo do trabalho e daquilo que a gente faz, então uma sensação de cinismo em relação àquilo que a gente está executando. E a gente tem também uma sensação, ou de fato, uma produtividade reduzida. E esses três fatores ligados ao ambiente de trabalho vão definir a síndrome de burnout. Agora, tem muitos fatores, muitos sintomas que são parecidos com a depressão. Em até 50% dos casos do burnout que é conhecido, a pessoa, na verdade, já está num quadro de depressão e aí sim configura um transtorno, na qual a pessoa tem tristeza na maior parte do tempo, dificuldade de sentir prazer com as coisas e, principalmente, é algo que vai além do ambiente de trabalho. Começa a afetar a família, começa a afetar a vida pessoal, o final de semana, mesmo as férias. Sabe, a minha dúvida que eu quero perguntar para o senhor também, para a Lucimara, é assim, se dá para compartimentar o que a gente pode estar sofrendo especificamente no trabalho ou em casa, porque dá para estar tudo bem em casa, tudo bem com os filhos, com a esposa ou com o marido e no ambiente de trabalho está ruim? Isso é possível? Eu começar aqui de volta com o doutor, depois eu passo para a Lucimara. É difícil, né? Essa é até uma das críticas que podem ser feitas nessa nova classificação internacional de doenças, que coloca o burnout como algo exclusivo do ambiente de trabalho. Porque realmente a gente é um só. Então, aquilo que impacta a gente no trabalho, provavelmente vai impactar em casa, vai impactar em outros aspectos também. É importante, sim, a gente poder falar sobre o burnout no ambiente de trabalho, porque a gente caracteriza um dos aspectos daquele sofrimento. Mas dificilmente a pessoa vai estar péssima no trabalho e ótima no resto da vida. Entendi. É da mesma opinião, Lucimara? Sim, sim, até pela experiência clínica aí, quando os pacientes chegam para a gente em terapia, né, eles vêm com uma demanda que é externalizada pelas outras pessoas. A dificuldade maior do diagnóstico em burnout é exatamente isso. O próprio paciente não consegue se perceber. E aí o ambiente que ele está que começa a denunciar para ele que as coisas não estão funcionando bem. Então, as pessoas que convivem com ele ali no dia a dia começam a sinalizar para ele que ele precisa dessa ajuda, porque ele começa a perder qualidade na vida social e na relação com as outras pessoas. Uhum.
Como é que, doutor Diogo, como é que é essa relação, pela experiência do senhor, assim, do Brasil com outros países, né? Porque o senhor acha que o país menos desenvolvido, a pessoa pode estar mais suscetível, eu digo assim, em relação, por exemplo, ao desemprego, né? Às vezes a pessoa tem que suportar uma carga ali mais pesada durante o trabalho porque ela precisa. E se é um país mais desenvolvido, isso tem diferença? Ou os países desenvolvidos têm outros tipos de problemas que geram ao burnout? Olha, o Brasil está em segundo lugar no mundo nos índices de burnout. E a gente entende que tem sim uma relação com essa questão socioeconômica, porque exatamente o que você falou, um dos fatores de risco para o burnout é justamente você estar trabalhando com algo que é incompatível com os seus valores, trabalhando com algo que é incompatível com a sua disponibilidade. E quando a pessoa tem o trabalho, porque precisa pagar as contas de qualquer jeito, e se ficar desempregado sabe que vai ter uma dificuldade muito grande, tem muita gente desempregada, então ela acaba suportando uma série de coisas que ela não suportaria se tivesse uma condição social mais favorável. Então, diria que sim, isso tem muita relação. E as profissões, doutor, que são mais, tem profissões mais suscetíveis? Eu vi uma matéria para falar sobre isso e de um vídeo falando sobre burnout, e aí muitos comentários, as pessoas falavam, vocês não colocaram os professores, vocês esqueceram dos professores, mas não dá para classificar só uma determinada profissão. Mas aqueles que convivem com mais pessoas estão mais suscetíveis de ter a síndrome? E é muito comum a gente ver a síndrome de burnout, como você falou, em professores, em profissionais da saúde. Não tem como não citar a pandemia e o pós-pandemia, o impacto que teve nos profissionais de saúde, porque aí também a gente está lidando, muitas vezes, com o fato de ter uma sensação de que você está fazendo algo, eu falei, é o cinismo, é o afastamento afetivo daquela função. Então você faz muito e você não sente que aquilo tem um resultado. Então vem uma sensação de injustiça, seja de injustiça em relação ao seu salário, ao benefício que você está recebendo, ou injustiça de você estar se dedicando muito para uma coisa que você não vê acontecer o resultado que você esperaria. Então, essas profissões, sim. E o outro fator importante também do burnout é a sensação de falta de pertencimento, a falta de suporte no meio de trabalho. Então, essas profissões que você trabalha com muita gente, e se você está ali naquele meio lidando com um monte de gente, se desgastando com a bateria baixa, a chance de você desenvolver um quadro assim é maior também. Então, eu fico imaginando. O jornalista, por exemplo, para quem não sabe, todos nós, assim, não importa a área que ele esteja, ele está sempre trabalhando, é quase que uma linha de produção, porque para você estar nesse programa aqui, veio um pauteiro, alguém fez a pauta, alguém pensou na ideia de fazer o programa, depois alguém escreveu o roteiro, depois nós temos aqui todos os profissionais de gravação, então, assim, é muita gente que a gente lida o tempo todo. E tem muita área na medicina também, né? O médico tem que falar com o enfermeiro tem que falar com outro profissional de tudo que tratou. E esses relacionamentos, Lucimara, é que às vezes, digamos que é o ponto principal que gera o burnout ou tem outras características? E as relações têm grande peso nesse sentido, né, em ocasionar esse burnout, mas também entra bastante a questão do autoconhecimento da pessoa e reconhecer os seus próprios limites. Né, hoje a gente trabalha com uma demanda de informação muito alta devido às rotinas que nós temos. Nós vamos para casa após o trabalho, mas o trabalho continua com a gente, através dos grupos de WhatsApp, das mídias sociais aí, e aí parece que a gente tem que estar o tempo todo produzindo. Essa sobrecarga também faz com que esse nível da síndrome seja muito elevado. Né, a questão dos estudos também. Com o acesso maior à informação, nós ficamos sempre na tentativa de estar sempre atualizado com todos os acontecimentos e todas as novidades que saem na nossa área de trabalho. E até por isso, os profissionais que estão ligados a esse contato maior com o ser humano são os profissionais que têm maior tendência a desenvolver a síndrome. Por quê? O material de trabalho das pessoas que trabalham na área de saúde, né, é inesgotável em possibilidades, que é o ser humano. Então, naturalmente, nós temos que estudar mais e estar mais atualizados, e isso também gera uma cobrança constante
de movimento para crescimento profissional, acarretando ainda mais nessa sobrecarga para produção de coisas atualizadas dentro da nossa área. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre decisão, porque vamos supor que você está num ambiente de trabalho, ou mesmo num relacionamento desgastante, enfim, seja no trabalho ou não, e aí você tem que tomar uma decisão, né? Fico nesse trabalho ou não fico? Ah, tenho condição de sair? Não tenho. E o nosso cérebro, Lucimar, ele tende a escapar, assim, do curto prazo, da dor do curto prazo, mesmo que a médio e longo prazo você tenha uma melhora, como é que o nosso cérebro pensa em relação a tomar decisões? Seja em relação ao chefe, seja em relação àquela relação que está te desgastando e levando ao burnout. Todo mundo tem a tendência a fugir da dor, né? Ninguém quer sofrer. O sofrimento ele é inerente à vida humana, mas ninguém quer passar por esse sofrimento. E nesse movimento de evitar a dor, é importante olhar nessa tomada de decisão. A tomada de decisão, ela tem que partir sempre do que é importante para cada ser humano. Nós temos que fazer uma avaliação bem sincera do nosso funcionamento relacionado a esse trabalho e o impacto que esse funcionamento traz para a nossa qualidade de vida. Por exemplo, o ser humano tem várias dimensões que precisam ser alinhadas, né? Tem a dimensão espiritual, tem a dimensão psíquica. Avaliar se nós estamos dando espaço e porcentagem para cada coisa em nossa vida. Às vezes, nós temos tendência a fazer uma dedicação muito maior ao trabalho, por essa questão dele alimentar a nossa subsistência aí, né, e garantir essa nossa sobrevivência financeira, em detrimento de outras coisas que também são importantes, como aquele prazer de sair com os filhos no final de semana, o sentar no parque, às vezes, só para admirar a paisagem, tomar sol nos períodos importantes aí para a produção de vitamina D, e tudo isso tem um impacto a longo prazo na nossa saúde, trazendo essa propensão maior aí até para a síndrome. Parece coisa simples, mas um passeio, um sol, faz muita diferença no corpo e também na nossa mente, né? Tem que dar esses espaços, né? Agora, doutor Diogo, fique à vontade para complementar. Eu queria saber um pouquinho sobre diagnóstico, né? E uma orientação um pouco para a gente, porque esse limiar de quanto eu estou depressivo ou quanto exatamente é só relacionado ao trabalho, que é o campo do burnout, né? Como é que eu consigo me identificar e no diagnóstico, como é que o senhor faz aí com seus atendidos, né? Com os pacientes, enfim? Uhum. Ótimo. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter clareza que os diagnósticos são sempre importantes que sejam feitos por profissionais de saúde. Porque muitas vezes a gente está ali vivendo uma situação, a nossa percepção daquilo, a gente vai falar, mas eu estou sentindo a mesma coisa que meu colega está sentindo, ou então o meu parente falou que sente isso, então eu devo ter aquele diagnóstico. Isso é muito comum, a gente tenta achar a identificação e tenta buscar descobrir o que a gente tem. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas para poder fazer um diagnóstico e como consequência disso a gente poder pensar num plano de tratamento para aquilo, é importante que seja feito por um profissional de saúde. Agora, você me perguntou como é que a gente vai fazer isso com os pacientes, quando chega alguém procurando ajuda já. Porque, às vezes, a maioria nem procura ajuda, né? Mas aqueles que chegam, geralmente já estão numa fase de maior sofrimento e a gente vai avaliar se ela vai preencher ali critérios para estar deprimido, para estar ansioso. Mas se eu fosse dizer conceitualmente, eu diria assim, quando algo vira patológico, sofrimento, a Lucimara apontou muito bem, faz parte da vida, mas quando vira patológico, é algo que atrapalha a gente funcionalmente, então impede a gente de tomar as nossas decisões e executar aquilo que a gente gostaria, e aquilo que traz um sofrimento desproporcional à situação que a gente está vivendo. Então, essa questão da tomada de decisão, por exemplo, eu sempre falo isso com os pacientes. Se eu moro no 12º andar, se eu escolho subir de escada porque eu gosto de fazer exercício, porque eu acho que isso vai ser bom para mim, ótimo, maravilha. Agora, se eu escolho subir de escada porque eu tenho medo de elevador, não sou eu que estou decidindo, é o meu medo de elevador que está decidindo por mim. Então, a gente estar saudável mentalmente é a gente poder estar livre para tomar as nossas decisões. E muitas vezes, quando você está num quadro de ansiedade, você deixa, por exemplo, de enfrentar uma situação no trabalho, deixa de ter uma conversa difícil porque você está mal.
quando você está deprimido, você deixa de fazer uma série de funções que você gostaria, que fazem sentido para a sua vida, porque você não tem energia. Então, o diagnóstico vai ser mais amplo que isso, até para a gente entender que tipo de diagnóstico vai ser, mas essa diferença do que é um sofrimento saudável, o que é algo patológico, vai mais ou menos por aí. Tá na raiz da definição, inclusive, né? Porque o burnout é um estresse crônico, você vai levando por muito tempo, né? É diferente de você ter um estresse um dia ou outro, isso aí é normal. Mas ainda aqui com o Dr. Diogo, é claro que o que a gente está falando aqui é tudo muito rápido, né? Não dá para aprofundar tanto, mas eu queria saber em relação às terapias, mais diretamente na medicação, porque quando chega o momento da medicação, é porque às vezes já se avançou muito e aí tem que vir com a medicação, ou pode vir no momento que a pessoa ainda está no início? Como é que funciona? Perfeito. Em relação ao tratamento medicamentoso, primeiro vou retomar a questão do burnout que a gente falou. Apesar de estar na classificação internacional de doenças, ela não é considerada uma doença ou um transtorno. Ela é uma condição relacionada ao trabalho e que sim, pode ser grave e pode aumentar muito a chance da pessoa ter um transtorno. Dito isso, quando a gente faz um diagnóstico, por exemplo, de um quadro de depressão, a gente vai conversar junto com o paciente. Provavelmente um quadro mais grave vai precisar de uma terapia medicamentosa. E aí isso pode estar no começo, ou pode estar no meio, até melhor que esteja no começo, porque quanto mais tempo deprimido, quanto mais tempo ansioso, mais aquilo está te trazendo prejuízo, tanto do ponto de vista neurológico, porque a gente entende que o cérebro está inflamado enquanto você está com um transtorno mental ativo. E do ponto de vista pessoal também, porque uma pessoa que passa 6 meses deprimida, o tanto de perda que essa pessoa vai ter do ponto de vista das relações, do ponto de vista do trabalho, às vezes alguém que está estudando e perde um semestre inteiro de faculdade porque está deprimido e não consegue estudar. Então, sim, a gente tem que ir logo no começo, entender, identificar o que está causando e aí oferecer os tratamentos adequados. E aí isso pode envolver a medicação, mas envolve também a psicoterapia, muitas vezes. E a gente tem as outras coisas. Por exemplo, atividade física, eu sou um defensor da atividade física. Tem estudos que mostram que para quadros leves e moderados, a atividade física regular, 150 minutos por semana, como diz a OMS, tem o mesmo efeito que o antidepressivo. Então, tem outras maneiras da gente se cuidar também e que podem ser complementares. Se a gente junta essas ferramentas todas, a chance da gente ter um bom resultado é muito maior. Você falou tudo. A questão da atividade física é essencial. Por mais deprimido ou ruim que você esteja, vá fazer atividade física, a mínima, que claro que respeitando a sua idade, a sua condição, mas faça, mesmo que for um pouquinho, porque olha, vale muito a pena. Antes da gente terminar esse bloco aqui, eu queria passar para nossa psicóloga Lucimara para falar um pouquinho, fica à vontade, Lucimara, para dizer o que você quer, mas eu queria falar um pouquinho do ambiente de trabalho. Se a gente tem no Brasil um pouco da cultura de ter um psicólogo no ambiente de trabalho, a gente discute muito aqui de ter nas escolas também, né? Mas qual é a importância disso? E se o profissional também no ambiente de trabalho, ele teria uma abertura para falar com uma psicóloga, com um psicólogo, se você conhece modelos que funcionam assim, seja no Brasil ou fora, e a importância disso. Hoje, né, no Brasil principalmente, nós temos um olhar bem diferenciado para essa questão do trabalho do psicólogo e a importância dele dentro das organizações. Entretanto, nós, assim como em várias outras áreas aí, nós temos muito ainda o que caminhar. Né? Hoje, o maior desafio dentro das empresas é nós conseguirmos fazer com que as equipes elas consigam um modo de trabalho que seja funcional para todos. Né? Porque as pessoas, as gerações, elas têm mudado de uma forma muito diferente. Então, uma pessoa mais velha, ela vai ter contato com pessoas de outras gerações que, consequentemente, elas pensam diferente, vivem diferentes e têm significados diferentes para o trabalho e para os modos de trabalho. E isso constitui um desafio para nós, psicólogos, dentro das organizações, a fim de alinhar uma estratégia que seja benéfica e não seja estressora para nenhuma das pessoas dessa equipe. Há muito espaço, sim, de fala, até porque os afastamentos têm crescido muito nesse sentido. As pessoas estão adoecendo no trabalho. Isso gera custo para a empresa, isso atrai o olhar da organização
para começar a pensar nessa saúde mental dos seus trabalhadores. Entretanto, é necessário a gente olhar também para essa fala que o Dr. Diogo fez para a gente, muito pertinente, a respeito da gravidade que os pacientes chegam para nós. Os pacientes já chegam num estado de gravidade bem alarmante. E como os sintomas da síndrome são bem parecidos com depressão e ansiedade, muitas das vezes, né, nós tardamos um pouco esse diagnóstico. E com isso, os benefícios ali de melhora ficam um pouco comprometidos. Hoje, na psicologia, nós temos uma escala já específica para essa síndrome, né, onde a gente consegue medir um pouco de uma forma mais realista isso com os pacientes, mas ainda há muito que se caminhar. Esse espaço que a Alesp tem dado aí para se refletir sobre isso é um espaço muito importante para que possa ir sendo feita essa construção e a gente possa ir desenvolvendo um olhar mais realista para as nossas dificuldades dentro das organizações. Muito legal. A gente vai para o rápido intervalo, mas é isso, né? E é um papel, creio eu, que a Lucimara falou, principalmente do recursos humanos, né, do RH, de ter um psicólogo que aproxima, porque eu sempre falo que RH não é só para você, no dia que você entrou na empresa, o dia que você foi embora, né? É um trabalho constante de acompanhamento e já que a gente tem esse índice tão alarmante de afastamento no ambiente de trabalho, muito por conta da saúde mental, vale a pena investir qualquer pessoa, às vezes se é uma empresa pequena também, terceirizar, né? Porque vale a pena cuidar da saúde mental assim como a gente cuida da saúde do corpo também. Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar de tecnologia, vai falar um pouco mais de diagnóstico e principalmente de tratamento das terapias disponíveis aí no mercado, tá bom? Volto já já. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre burnout, né? A síndrome, o estresse crônico que cerca de 7 em cada 10 brasileiros têm no trabalho. Essa é uma questão, um problema mundial. Nós estamos conversando aqui com a Lucimara Reis, que é psicóloga, e também o Dr. Diogo Andrade, que é psiquiatra. Eu vou voltar aqui. Doutor, a gente já falou aqui no primeiro bloco aí sobre vários temas, mas eu aproveitei para deixar agora para o segundo, para falar um pouquinho de vocês, né? Um pouquinho da trajetória do senhor como psiquiatra. O senhor trata, tem muita gente que chega com burnout no seu consultório, e falar um pouquinho mais dessa sua trajetória para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, por favor. Perfeito, legal, Girinho. Obrigado. Eu sou psiquiatra, vai fazer aí uns, 2024, 7 anos, e comecei minha carreira trabalhando na rede pública, trabalhava no SUS, em CAPS, na rede de atenção psicossocial, foi indo para a área de gestão, então fui entrando na parte de coordenação médica, acabei voltando para a universidade, da onde eu vim, como diretor clínico no Hospital ali do Caísmo da Vila Mariana, e hoje eu trabalho justamente com a implementação de programas de saúde mental em empresas, justamente nessa lógica de que a gente tratar uma pessoa que está em sofrimento é importante, mas a Lucimara falou, a pessoa chega para o tratamento já depois de muito tempo que está sofrendo. Então, a gente poder implementar medidas na empresa que façam com que a cultura de saúde mental seja mudada, que as relações comecem a acontecer de outra maneira, os processos de trabalho se alterem, isso tem um impacto muito maior na hora da gente promover saúde mental. Demora mais, mas é o que vai dar resultado no longo prazo. Nossa, interessantíssimo, né? Eu não sabia que o senhor atuava especificamente nessa área, porque assim, eu acho que se as empresas, os empreendedores tivessem uma noção de quanto isso é importante, porque os números estão aí, né? Tanta gente que se afasta, e não é só o afastamento, a produtividade também, né? Porque se a pessoa não está boa, né? É igual a máquina, às vezes a máquina a gente vai lá, limpa, faz manutenção, e a manutenção do ser humano é um pouco cuidar da cabeça, né? Então eu acho, você tem conquistado aí níveis de produtividade melhor, como é que tem sido isso aí na prática?
Olha, esse é até um ponto importante quando a gente fala na implementação desses programas, porque sim, a gente vê muitas vezes empresas maiores e menores que querem oferecer um cuidado melhor para o colaborador, mas isso tem custo. Só que quando a gente vai ver, e aí isso tem dado de Estados Unidos, dado de Canadá, Europa, que quando a gente faz um investimento em programas de saúde mental, geralmente aquele investimento retorna como uma maior produtividade muito maior depois de um tempo. Então você diminui os afastamentos, você diminui a pessoa que pede demissão. Lembra aquela história de subir a escada porque quer ou porque está com medo? Se a pessoa se demite porque ela vai para outro trabalho melhor, legal, mas se ela se demitiu porque ela está ansiosa naquele trabalho, você perde um profissional, você tem que fazer uma demissão, você tem que contratar outro profissional, treinar aquela pessoa. Então isso perde, fora que é outro ponto que a gente fala muito hoje, que é o presenteísmo. Presenteísmo é o quê? Você está ali, de corpo presente, como o nome diz, mas você não está com a cabeça, você não está com o seu tempo dedicado ao trabalho. Não é porque você está com preguiça, muitas vezes, é porque você realmente está lidando com sintomas de sofrimento, você não consegue produzir da mesma forma. Então, se você tem uma empresa com 100 funcionários e você tem todos eles funcionando 50%, é como se tivesse uma empresa com 50 funcionários, certo? Então, fazer um investimento na saúde mental cada vez mais está ganhando corpo, e aí é com projetos de lei, como esse que a gente está discutindo hoje, tem um projeto federal também que fala sobre um certificado de empresa que cuida da saúde mental. Esse tipo de coisa vai promovendo, vai trazendo as empresas para um lugar que, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade, então vai aumentar o resultado, porque a pessoa que está lá em cima, no cargo gerencial, no cargo de diretoria, também está numa pressão grande para ter resultado, para atingir meta, então ele vai buscando isso de alguma forma. E, por outro lado, vai chegar um momento, eu torço muito por isso, que não seja mais tolerado, igual uma série de mudanças que aconteceram em empresa. Não pode ter uma empresa hoje que vai fechar contratos grandes e que está ali prejudicando o meio ambiente mais do que certa maneira. Então, a gente tem essa ideia da sustentabilidade ambiental. E a gente está começando agora com a ideia da sustentabilidade humana, que é a gente poder também cuidar das pessoas que estão ali dentro. Então, a ideia é que, com o passar do tempo, isso vai se tornando mais popular e mais empresas comecem a entender a importância disso. Uhum. Muito interessante. Lucimara, queria que você trouxesse, e fique à vontade para complementar, mas a sua impressão também. Eu me lembro daquele ditado que as pessoas falam assim, ninguém é insubstituível. E eu estava lendo um livro que ele falou, não, todo mundo é insubstituível, porque você nunca vai ter uma relação, se você for com outra psicóloga, não for com a Lucimara, sempre vai ser diferente. Se não for com o Dr. Diogo, o atendimento vai ser diferente, a relação é uma química, né? É uma engrenagem. Na empresa também funciona assim, Lucimara, porque assim, se você tem uma equipe, um grupo, se você tira uma pessoa e coloca outra, digamos, aquela outra pessoa, aquela que ela estava dentro de uma engrenagem lá, já conhecendo aquele aspecto, né? Então, essa visão mais holística, assim, o que você acha disso, assim, desse olhar das empresas, ter essa humanidade, né, ao tratar cada um com as suas diferenças, né, para que essa engrenagem funcione melhor? Esse tratamento humanizado, ele constitui a parte mais importante que vai garantir a produtividade dessa equipe. Quando nós pensamos em seleção, né, recrutamento e seleção na área de psicologia, nós, às vezes, nem sempre são os melhores candidatos que são escolhidos em termos de conhecimento técnico. Às vezes, nós buscamos alguém que vá se enquadrar no funcionamento daquela equipe. Por exemplo, se eu tenho um chefe muito exigente e que fala um pouco mais duro com os seus funcionários, eu não posso colocar nessa equipe alguém que já tenha uma fragilidade psicológica, porque talvez esse funcionário novo não consiga lidar com aquele modo de funcionamento da personalidade desse chefe. E esse olhar para esse funcionamento dentro das organizações é o que vai garantir a saúde desses funcionários também. Porque se eu tenho alguém na minha equipe que começa a se ausentar, que não está fazendo a sua parte e que começa a trazer prejuízo para o trabalho e para o desempenho da equipe toda, eu adoeço toda essa equipe.
toda essa equipe vai ficar sobrecarregada a longo prazo. E aí eu vou ter um adoecimento da equipe de modo generalizado. Então, por isso que é importante nós desenvolvermos um trabalho de conscientização, né, e que ajude as pessoas que estão ali saberem que elas não são substituíveis de fato. Alguém pode fazer o trabalho delas? Pode, mas não será da mesma forma e no mesmo molde que essa pessoa em específico está proporcionando para essa equipe. Ao mudar um funcionário, seja de uma equipe pequena ou de uma equipe muito grande, eu estou mexendo nesse ambiente todo e olhando de forma diferente para a produtividade que eu espero daquele grupo. Até porque, a longo prazo também, não dá para fazer uma cobrança de produtividade de alguém que já conhece aquele sistema e está integrado no funcionamento daquela equipe, com alguém novo que está chegando e vai ter que passar pelo processo de adaptação. Ai, mas olha, não é fácil não, né, Lucimar? Eu estava lendo um livro, por exemplo, que o pessoal fala que tem, acho que é tipo de personalidade, por exemplo, aquele que aceita mais desafio, se você for lá elogiar ele, ele não vai estar nem aí para o seu elogio, mas se você for lá e desafiar ele, aí ele vai se mexer. Então, assim, é complicado, tem que estudar um pouco disso daí para que essas relações fiquem no dia a dia um pouco mais, digamos, produtivas, minimamente, né? É isso aí. Aliás, você podia até lembrar para a gente que eu falei da raivosa, daquela do desafio, mas eu não lembro exatamente a terminologia. São 5 personalidades aí diferentes que a gente destaca aí um pouco mais, né? Mas isso varia muito nas definições aí dos teóricos aí da psicologia, né? Dos estudiosos que olham aí para essas equipes. Mas o importante dentro desse contexto é a gente ir produzindo um ambiente que seja saudável no sentido de demandas de cobrança. Às vezes, as pessoas, ao olharem para o valor financeiro das coisas, elas acabam deixando de lado um pouco o valor humano. E aí, quando a gente se perde nesse sentido, lá na frente, nós começamos a colher as consequências, né? Porque essa equipe não fica tão integrada. Essas diferenças de personalidades, elas precisam ser muito bem alinhadas. Por isso, o líder tem que ter essas habilidades sociais de relacionamento, porque é o líder que vai fazer com que as diferenças entre os membros da equipe sejam alinhadas de uma forma que não traga sobrecarga psíquica para ninguém e muito menos uma demanda de trabalho desproporcional ao que aquela equipe pode proporcionar. Veja, às vezes a equipe, ela não vai produzir, vamos dizer que ela precise produzir 20.000 peças. Ela não consegue produzir 20.000, mas ela consegue produzir 10.000 bem feita. E aí, se eu insisto nela nessa produção de 20.000, eu vou ter 20.000 peças com defeito, uma equipe desmotivada e a perca ali dos produtos que foram feitos de uma forma corrida e não apropriada ali para o funcionamento daquela equipe, que me gerou muito mais custo e muito mais trabalho psicológico para poder alinhar isso depois. Então, é necessário a gente fazer essa construção, assim como o doutor Diogo falou, do anterior ao problema. É necessário que a gente tenha uma prevenção para que o problema não aconteça. Esse é o segredo. Uhum. E essa comunicação, Lucimara, que as pessoas, às vezes, um funcionário, por exemplo, ele tem dificuldade de se comunicar, seja com o chefe, seja com o colega, né? Dos limites dele, das necessidades, né? Isso é um trabalho que tem que ser, até vou passar um pouquinho essa para o doutor Diogo, porque assim, é um trabalho que tem que ser em conjunto, sistêmico, doutor. Ótimo, esse é o tema que eu gosto, com a parte da comunicação, porque realmente é muito difícil para um colaborador chegar para o chefe, chegar para a liderança e falar que não está dando conta do trabalho, porque ele tem medo de achar que, eu estou com preguiça, é porque eu não aguento o tranco. A gente tem muito preconceito nesse sentido. E é por isso que é legal, né, um projeto como esse que vai instituir uma semana para falar sobre a exaustão e sobre o burnout, porque a partir do momento que você dá nome para alguma coisa, fica mais fácil de você comunicar.
sabe? E aí a gente, pensando no colaborador que vai comunicar que ele está sobrecarregado, que ele está numa situação que não está compatível, é, enfim, existe uma dificuldade porque a comunicação não é só quem fala, a comunicação é quem ouve também. Então a pessoa que vai ouvir tem que estar pronta para ouvir aquilo, certo? Então a gente tem que ter o preparo de todo mundo. Mas a pessoa que vai falar, é importante tentar, se for para dar uma dica rápida aqui, falar especificamente daquilo que está acontecendo e de uma maneira direta e objetiva. Então, as indiretas que a gente dá às vezes no trabalho não funcionam. A gente fala, olha, nossa, tá difícil aqui, hein? Nossa, precisava ter aqui outro funcionário, esse salário aqui não tá. Então isso só gera conflito. Então poder chegar e falar, eu estou percebendo que a minha demanda de trabalho, né, esse projeto que eu estou fazendo, eu estou levando tantas horas por dia e eu precisaria sair em tal horário, eu sinto que isso está prejudicando o funcionamento dessa equipe, para que a gente pode pensar em outra maneira de funcionar. Mas assim, falar aqui a gente é fácil, difícil é chegar para às vezes um chefe, para alguém que não entende e falar isso. E outro ponto importante é a gente lembrar que o chefe também é pessoa, geralmente também tem um chefe, ou também tem demandas. Então, todo mundo que está nessa linha precisa ser capacitado para poder acolher e falar com os outros, mas também acolhido no seu sofrimento, porque é aquilo, muitas vezes aquela pessoa que está num cargo mais alto está num sofrimento, numa pressão, não sabe lidar bem com aquilo e acaba que estoura para baixo, entendeu? E aí vira uma bola de neve. É verdade, tem que lembrar também que aquele que é o gerente, né, o supervisor, ele também tem abaixo dele, digamos, abaixo da hierarquia, né, a equipe dele, mas ele também está sofrendo uma pressão do nível superior, então tem todos esses aspectos. Deixa eu ler rapidamente, já que o doutor citou aqui várias vezes, também o projeto de lei que institui a Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Esgotamento Profissional ou Síndrome de Burnout, que é de autoria do deputado Edmir Chedi, do União Brasil. Ele institui a Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Esgotamento Profissional, né, síndrome de burnout, para ser realizada na última semana do mês de janeiro, né? Está tramitando aqui na Assembleia, não vou ler o projeto todo aqui, se você quiser, é só você buscar aí na internet, tem facinho para você poder acompanhar, o 1492 de 2023, mas é isso, é fazer com que esta semana seja discutida nas escolas, no sistema de saúde, que possa fazer uma campanha todos os anos para que as pessoas se conscientizem disso. Parece que é uma coisa simples, mas é a força de trabalho de um país, né? Quanto mais a gente puder estudar e melhorar essas engrenagens, muito melhor para todo mundo, né? E a gente vive em constante evolução, e é nisso que eu queria falar um pouquinho com a Lucimara. Agora a gente vive aí a época da inteligência artificial, a gente vive um outro mundo hoje, né? Tudo sendo cobrado mais. Vai trabalhar menos. Será? Até hoje a tecnologia nunca fez a gente trabalhar menos. O que nos espera aí? A gente passou por uma pandemia, agora muita tecnologia mudando toda a nossa vida, né? Mas as relações humanas acaba que não muda tanto, né? Se a gente pegar os aspectos lá na Bíblia, eles se repetem até hoje, né? Não muda, né? Passou 2000 anos, os problemas que a gente tinha lá parece que a gente tem hoje ainda, né, Lucimara? Até nesse aspecto mesmo aí da síndrome, né? A síndrome ela vai sendo citada aí a primeira vez no ano de 1974, lá nos Estados Unidos. E isso é um aspecto que se junta aí a essa sua fala, nessa questão do desenvolvimento. Porque lá eles, né, e principalmente nessa época, é um país bem desenvolvido, mas o que não retira, né, esse ambiente estressor e esse ambiente de cobrança em produtividade. Isso é algo que, nas relações aí pós-pandemia, nós como profissionais de saúde, estamos vivenciando um grande desafio, porque nós tivemos um aumento gigantesco das questões do home office, mas nós tivemos um aumento principalmente nas mudanças das condições de trabalho. Se eu tenho um trabalhador em casa, eu como empregador, né, como equipe de apoio, tenho que pensar quais são as condições que essa pessoa tem para executar bem o seu trabalho. E isso foi algo que não foi muito bem pensado com esse desenvolvimento novo do trabalho em home office. Às vezes, teve uma redução do salário,
teve uma redução das horas de trabalho, mas esse trabalhador perdeu um pouco da qualidade de sua rotina. Para algumas pessoas, a rotina de levantar cedo, tomar café, se arrumar e ir para o trabalho era muito importante. E aí, com essa quebra, está tendo que se ter uma nova adaptação. E essa adaptação, muitas vezes, também gera adoecimento a esses trabalhadores aí, desse aspecto moderno que nós vivemos agora. Então, tudo isso tem que ir sendo pensado por esses empregadores para que não se gere um custo de saúde psíquica desses trabalhadores a longo prazo. Investir em projetos, assim como esse do Dr. Diogo aí, que possa acolher esses trabalhadores, que possa olhar para eles, dar um lugar de pessoas ali, com voz, com fala. Quando a gente fala dessa necessidade que às vezes o trabalhador tem de chegar no seu superior e dizer o que está incomodando, isso é construído no dia a dia. Ele precisa ter confiança para poder fazer essa fala. Ele precisa ter intimidade e pertencimento a esse local de trabalho para poder ter uma comunicação bem estabelecida com esse superior. Então, tudo isso é importante, é como se fosse uma relação ali em cadeia de todos esses fatores para poder corroborar para uma boa saúde psíquica aí desses trabalhadores modernos agora, dessa nova realidade de trabalho que a gente vive. Uhum. Interessante. Eu queria só para trazer para o aspecto mais material aqui, eu me lembro que, por exemplo, o problema, quando a gente vai tratar de problema físico, problema na coluna é um dos problemas físicos que, aliás, é o que mais tira pessoas do trabalho. O problema na coluna, o problema físico. Agora, se você pegar aqui, por exemplo, os dados que eu dei no começo do programa, que 52% das lesões ou doenças no ambiente profissional são devidas ao estresse e à ansiedade, olha só, já é um percentual também muito alto. Muito do afastamento, do problema da doença é provocado por ansiedade e estresse no trabalho. Então, às vezes a pessoa não está percebendo, às vezes ela já está num nível mais adiantado, como o doutor falou, já chega no consultório, a maioria chega já num aspecto bem adiantado, enfim. Então, essa semana, para que a gente dê atenção à síndrome de burnout, estabelecida, que é um projeto de lei aqui na casa, do deputado Edmir Chedi do União Brasil, é justamente para isso. Se você gosta e tem interesse, participe, converse com o seu deputado, no caso do deputado Edmir, para que esse projeto passe e que esta semana possa trazer muitos benefícios. Bom, o programa está chegando ao fim, eu queria passar só para os nossos convidados, começando do Dr. Diogo, para lembrar aí alguma coisa de positiva que vocês conseguiram implementar, já que o senhor trabalha sobre isso no ambiente de trabalho, algum depoimento que trouxe, olha, a gente implementou isso, deu resultado, as pessoas estão melhores, estão mais felizes, estão mais produtivas. Primeiro, começando do Dr. Diogo. Ótimo. Quando a gente fala de saúde mental no ambiente de trabalho, a gente está falando de uma caixa de ferramentas que a gente vai usar para determinadas situações. Então, tem várias dessas, mas, por exemplo, quando a gente fala num conceito que são os grupos de acolhimento por pares, uma coisa é eu ter uma questão, uma dificuldade, e eu ter que me reportar para o RH. Ou eu vou para casa, venho para casa e conto para minha esposa. Ela vai me acolher, mas ela não sabe aquilo que eu estou vivendo. Ou vou falar na minha terapia, ótimo, vai ser abordado de uma outra forma. Mas quem sabe o que eu estou vivendo são os meus pares, são os meus colegas. Então, quando a gente faz uma capacitação dessas pessoas para poder formarem grupos e discutirem sobre essas dificuldades no trabalho, isso tem uma riqueza muito grande. Porque reclamar, a gente brinca, reclamar é bom, né? A gente coloca para fora, mas se a gente consegue juntar num grupo, a gente trazer, a gente pode reclamar, pode colocar para fora, mas depois a gente pega aquilo e constrói algo positivo, algo propositivo de realmente fazer algo com aquele problema, aí a gente está em outro nível de abordagem. Então, como exemplo aí do que a gente faz, eu acho que essa ideia do acolhimento por pares é algo muito bonito e com muito resultado. Que legal, que legal. Doutor Diogo, obrigado pela sua presença aqui, viu, mais uma vez, e seja bem-vindo sempre. Sempre que são esses temas aí, a gente traz o senhor porque contribui muito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Lucimara, rapidinho aí para a gente encerrar, então, o que você pode achar que, dentro aí do seu atendimento, que você achou que é positivo dentro aí desse tema da síndrome de burnout, por favor?
Eu sempre proponho para os meus pacientes que eles façam uma avaliação das rotinas que eles vão desenvolvendo no dia a dia, para a gente conseguir distribuir a porcentagem de que cada coisa tem sido importante para eles e comparar com quanto tempo que eles têm dedicado a cada coisa. Isso ajuda a gente a visualizar de forma materializada aquilo que eles estão considerando importante e aquilo que eles estão dedicando a maior parte da vida, para a gente poder equilibrar essa dedicação ao trabalho e esse olhar que eles vão tendo para as outras áreas que também são importantes, que é o lazer, a saúde, o bem-estar físico aí também. Que legal. E procure um psicólogo, né? Aí se na sua região não tiver, se você não tiver toda a condição, às vezes nas faculdades tem psicólogos e estudantes que ajudam também. Que eu sempre brinco aqui com uma psicóloga, eu perguntei para ela, viu, Lucimara, psicólogo precisa de psicóloga? Ela falou, opa, precisa também. Então, se até o psicólogo precisa, que dirá nós aqui, né, Lucimara? Sim, nós precisamos de terapia até muito mais do que as outras pessoas, porque alguém precisa cuidar de quem cuida. Exatamente. E o síndrome de burnout é um estudo que, bem lembrou, ela começou em 74 e muito com enfermeiras, né? Porque são pessoas que cuidam das outras, né? Essas precisam muito ser cuidadas também. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado aos nossos entrevistados aqui, nossos especialistas. Mande a sua sugestão e reveja esse programa lá no YouTube também, tá bom? Muito obrigado, eu sou Jeremias Gomes, foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima edição.